Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que nós vamos proclamar encontra-se em São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levasse coisa alguma para o caminho, senão somente um bastão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias. E que se não revestisse de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até que vós retirardes dali. Se alguém de algum lugar não te receberem, sai daquela cidade, daquela casa, e sacuda o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles percorreram e pregaram a penitência, expulsaram numerosos demônios, ungiram com óleo muitos doentes e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, primeiro, interessante que Jesus faz um envio. Enviar significa que eu confio em você a uma determinada tarefa. Então eu te envio a determinado lugar, a determinada família, a determinada situação. Eu estou te enviando para que você realize aquilo que o meu coração deveria realizar. Porém, eu envio você, porque você está no meu coração. Veja bem como é que é interessante o sentido do envio. Você é enviado. Quando uma comunidade envia alguém para algum lugar, esse alguém representa o carisma. Quando o bispo envia um sacerdote para determinado lugar, esse sacerdote representa aquela arquidiocese. Então, ou seja, o envio, ele tem a conotação de você ir em nome de, entendeu? Então, você não é enviado por si mesmo. Eu vou me enviar para tal lugar. Não. Eu sou enviado. Então é muito interessante que começa assim, dizendo com essas palavras, né? Chamou os 12 e começou a enviá-los. Chamou os 12 e começou a enviá-los. Interessante que chamou-os, e é interessante mais uma vez que teve a passagem dessa semana mesmo, chamou-os aqueles que ele quis. Então, o Senhor chamou os 12, conhecendo a característica de cada um, os defeitos de cada um, as qualidades de cada um, e os chamou do jeito que eles são. O Senhor chamou conhecendo a cada um deles. Isso é importante dizer, né? Aqui nesse momento. E assim ele vai continuar. Porém, ele envia esses 12 com a determinada tarefa, né? Ou regras, melhor do que tarefa, determinadas regras, dizendo para eles: não leveis nada, nem 2 túnicas, nem sacola, nem pão, somente um bastão,
quer dizer, um cajado e uma sandália. O cajado. O cajado é o apoio, né? Quando você está cansado, você se apoia no cajado. É o sinal da presença daquele que apoia, né? Então, quem te chamou, te apoia. É interessante. Então, apoiar-se no cajado é parar e debruçar-se no cajado para descansar. E depois, as sandálias, né? Ou seja, para que os seus pés não tropece, não machuque nenhum espinho, ou seja, e nenhum sofrimento, nenhuma dor que possa surgir diante da missão, os seus pés não sejam feridos. Então, sandália nos pés. E interessante que ele vai dizer para não levar pão, sacola, não levar 2 túnicas. Por que ele diz isso? Porque, claro, a gente precisa entender, aquele que chamou e enviou vai cuidar de você. Eu tenho essa experiência. Todos os lugares que eu estive como missão, não me faltou nada. Não me faltou pai, mãe, irmãos, amigos. Não me faltou, não falta. Você vai ter também espinhos, você vai ter situações adversas, difíceis, mas o essencial, que a gente não pode parar em quem nos faz sofrer, não é para parar em quem te faz sofrer, né? Não posso parar a missão porque essa pessoa ou aquela pessoa me faz sofrer, porque a minha vida não pode, ou a sua vida não pode estar presa a esta ou aquela pessoa que tem te feito sofrer. Se a gente for olhar, tem mais pessoas que nos amam do que nos odeiam. Ou seja, então fixar os olhos também somente naqueles que te amam, que aqueles que te amam é o motivador para que você possa prosseguir. E aqueles que não te amam, eles acabam também prestando, de certa forma, um serviço, porque quando você é odiado por alguém, quando você é perseguido por alguém, quando você é caluniado por alguém, é, você reza mais. A verdade é essa. Você fica mais espiritualizado, ou seja, você tem mais contato com Deus. Bom, assim é a minha experiência, né? Porque todas as pessoas que me atacaram, todas as pessoas que me prejudicaram ou acharam que iriam me prejudicar, elas me fizeram rezar mais. Então, pode ser até uma loucura, mas eu agradeço a Deus, agradeço pela vida delas e peço pela vida delas, porque elas me deram, através do ódio, pode ser uma contradição, mas através do ódio delas ou da verdade delas, né? A verdade absoluta delas, elas me fizeram rezar. Então a gente também precisa observar que muitas vezes, diante de uma negativa, diante de uma perseguição, diante de uma situação difícil, nós conseguimos, porque rezamos, conseguimos superar aquilo que seria impossível, a separação. Mas a oração nos leva à superação. E depois ele continua nessa passagem, lá por volta do versículo 11. Se em algum lugar não vos receberem, olha, ou seja, ele já está dizendo que o risco que nós temos de não sermos acolhidos é grande. É grande. O risco que nós temos de sermos rejeitados é grande, ou seja, essa possibilidade, porque ele diz assim,
Se entrares em alguma casa e esta casa não vos receber, é se não vos receber, então, diz aqui o texto, sacuda a poeira daquela casa, daquela cidade contra eles. Ou seja, não leve o dissabor dessa casa, não leve a revolta dessa casa, não leve a falta de confiança dessa casa em Deus, não leve consigo nada que represente essa casa, porque ela não rejeita você, não é você que ela rejeita a Deus que te enviou, que me enviou. Então vamos observar isso. Então é importante esse acolhimento do envio que o nosso Senhor nos dá aqui. E aí ele continua lá pelo versículo 12, dizendo: eles partiram e pregaram a penitência. Lá no versículo 13, expulsaram muitos demônios e ungiam com óleo a muitos enfermos e os curava. Então, termina aquele que não levou sacola, não levou dinheiro, não levou 2 túnicas, é aquele que entendeu que precisa confiar no Senhor e o Senhor lhes dará ou nos dará a graça de expulsar o demônio. E não é só o demônio também, mas é o demônio da mentira, do orgulho, o demônio da prepotência, o demônio da rivalidade, o demônio do ódio. Expulsar o demônio, expulsar tudo aquilo que faz com que sejamos contraditórios à nossa fé, contraditórios àquilo que nós cremos, ou aquilo que nós pregamos e anunciamos. Então hoje a palavra de Deus quer inserir no nosso coração esse ardente desejo de realizar a vontade de Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos sustente, nos ajude, que São José, esposo de Maria, nos proteja e nos faça fiéis, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, mais uma vez te pedimos, a casa para os sacerdotes, nos ajude a ter essa casa para cuidarmos dos prediletos da Virgem Maria, cuidarmos dos sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.